dizendo o seguinte, que infelizmente esses números aí da Covid-19 têm subido de novo, né? Só para vocês terem uma ideia, nas últimas 24 horas, aproximadamente 900 pessoas morreram no Brasil. A situação não está fácil, está complicada. Hoje eu ouvi o secretário municipal de saúde aqui de São Paulo, Edson Aparecido, que também está com a Covid-19 em isolamento. Sabe qual a preocupação principal por parte dele e também do governo, Ana? O quê? Com o mês de janeiro. Mas porque nós isso. sabemos que as consequências dessa doença, ou as consequências das nossas ações, acabam aparecendo 14 dias depois. Meio de janeiro. Exato. Então imagine depois que passarem as festas de final de ano, Natal e Ano Novo, lá para o dia 15 e 16 de janeiro, se a gente não der uma segurada, nós veremos, infelizmente, números mais dramáticos e tristes. Nem fala. Agora, a situação do Rio de Janeiro está uma verdadeira piada, né? Uma verdadeira, uma situação horripilante, eu diria. Os números lá estão parecidos com os de São Paulo, em mortes, só que nós temos o dobro da população do Rio de Janeiro. Então imagine a situação dramática que o Rio. Proporcionalmente é muito preocupante. Nossa, terrível. A gente vai detalhar isso daqui a pouquinho. É a cidade com o maior pico de mortes do Brasil, infelizmente seguida por São Paulo também. E para resolver isso é vacina, não tem outra alternativa. É vacina e conscientização enquanto a gente não tem vacina, né? E os médicos também estão sofrendo demais no estresse absurdo desde o começo da pandemia. A gente vai falar com um deles agora, mas para detalhar também o plano de imunização que foi divulgado no fim da manhã de hoje pelo governo federal. O Renato Kifuri está com a gente agora. Ele é médico infectologista e diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. Doutor, obrigada por nos receber, aliás, por falar aqui com a gente. Uma boa tarde. Oi, doutor, bem-vindo. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana Paula. Prazer falar com vocês e os ouvintes aí da Band do Bora Brasil. O prazer é todo nosso, doutor. Vem cá, o senhor já deu uma apreciada nesse plano que foi apresentado pelo governo federal? Eu, pelo menos, pelo que vi até agora desse plano, eu entendi que se trata de um plano muito subjetivo, um plano muito superficial. Essa foi a minha visão como leigo. E o senhor, como profissional da área médica, como infectologista que é, competente infectologista que é, qual a avaliação que o senhor faz? Eu acho que é um bom plano, eu acho que ele foi discutido a muitas mãos, várias entidades participaram da elaboração, sociedades científicas, brasileira de pediatria, de imunizações, de infectologia, conselhos regionais de medicina, de farmácia, de enfermagem, ou seja, uma ausculta geral que propiciou uma redação de um plano, vamos dizer, aperfeiçoável. Acredito que ele pode ser aprimorado em alguns pontos, mas eu acho que ele é genérico no sentido de que nós precisamos, para definir algumas, vamos dizer, diretrizes de execução, conhecer as vacinas, né? Que vacina teremos, que quantidade teremos, para que ele possa ser executado dentro de um cronograma estabelecido. Infelizmente, ainda não temos vacinas licenciadas no país, ainda não temos publicação de estudos de fase 3, por exemplo, da vacina Coronavac, vacina de Oxford. Então, isso ainda nos remete a um aguardo dos próximos passos. Mas é um belo esqueleto, é um belo desenho de um programa que tem tudo para dar certo, especialmente em função da nossa expertise, nossa experiência em vacinação que o Brasil adquiriu nesses quase 50 anos de Programa Nacional de Imunizações. Não, isso sem dúvida, assim, inclusive o próprio ministro, o Eduardo Pazuello, falou a respeito disso, né? Na verdade, não foi nem ele, eu me esqueci o nome do outro integrante do Ministério da Saúde que apresentou a base de dados do SUS, né? Então, o tamanho da rede de vacinação, a quantidade de profissionais que podem estar envolvidos, a capacidade de ampliação. Só que, assim, tudo isso é sabido já, né? A gente tem uma base muito interessante, mas com uma necessidade de um trabalho diferente dessa vez. E aí, é a respeito disso que eu quero a sua análise, porque a gente não vai fazer uma campanha de uma maneira generalizada, ao que tudo indica. A gente vai ter que começar por grupos prioritários que foram, dessa vez, nesse projeto que foi entregue hoje, nessa versão, que foram detalhados, começando por profissionais de saúde e idosos, depois passando para outras categorias. Na sua visão, a logística para isso está pronta? A gente depende exclusivamente da aprovação de uma vacina ou o Brasil está um passo atrás ainda disso? Eu acho que pela logística nós temos no país, Ana, nós fazemos anualmente campanhas de gripe que vacinam cerca de 70 a 80 milhões de pessoas em 3 meses. De maio a agosto nós vacinamos num país como o nosso cerca de 80 milhões de pessoas. Então,
Se tem alguém que sabe fazer programa de vacinação, campanha de vacinação nesse país, somos nós. Nenhum país do mundo, com mais de 100 milhões de habitantes, fazem campanhas vacinando 1/3 da sua população em 3 meses, de forma gratuita, nas regiões remotas, como tribos indígenas, populações ribeirinhas, sertões, como temos, e de uma maneira tão eficaz e com elevadas coberturas vacinais. Conseguimos aí vacinar boa parte do nosso público-alvo. Então, eu acredito que não que será fácil, não será fácil, porque nós temos que enfrentar desafios que vêm nos impondo nesses últimos tempos. Fake news, coisas relacionadas a xenofobias de vacinas de um produtor, de um local ou de outro, gente se recusando a vacinar porque a vacina é da esquerda ou é da direita, é do governador ou é do presidente. Isso tudo vai atrapalhar muito, vamos dizer, a confiança da população na vacinação. Então nós vamos ter talvez um grande desafio que normalmente nós não temos nas nossas campanhas tradicionais, que é enfrentar a desconfiança, é enfrentar toda essa politização que foi feita em cima do tema. Mas eu acho que nós vamos vencer. Nós temos experiência, temos 36 mil salas de vacina, temos uma rede de frio espalhada em todos os estados com capacidade de armazenamento e transporte, um pessoal da sala de vacina, da ponta lá da vacinação, absolutamente com expertise no assunto. Então, acho que a logística é mais fácil. Nós temos aí que enfrentar outros obstáculos mais difíceis, que são essas questões políticas que eu levantei. Doutor, pelos encaminhamentos que as vacinas já têm hoje, a vacina do Instituto Butantan, a vacina da Pfizer, que já está sendo utilizada nos Estados Unidos e no Reino Unido, quando que o senhor acha que nós teremos condição mesmo de iniciar uma campanha de vacinação aqui no Brasil? Né? É claro, antecipando e fazendo uma previsão, né? Pelo que o senhor trabalha, pelo que o senhor trabalha de informação e pelo que ouve dos seus colegas. O senhor acha que quando que seria uma data, aproximadamente falando, é óbvio, uma data aproximada para a gente iniciar com segurança uma campanha nacional de vacinação? Olha, João, eu gosto sempre de olhar para esse tema, né, da data, da cronologia e especialmente da expectativa e da ansiedade em relação a vermos outros países já vacinando e nós ainda não, olhar isso numa perspectiva de tempo um pouco diferente. Há menos de um ano atrás, nós estávamos tomando conhecimento de uma doença respiratória na China, na província de Wuhan, que ninguém nem sabia onde era Wuhan, e de repente, em menos de um ano depois, de uma maneira absolutamente surpreendente, nós temos várias vacinas sendo desenvolvidas, ou chegando à reta final, prestes a se licenciadas. Isso é absolutamente inédito na história da humanidade, na história da ciência. Sequer imaginávamos que poderíamos ter uma vacina, e temos aí 3, 4, 5 vacinas chegando na reta final, e mais vacinas chegando na reta final com semanas de diferenças uma da outra, e todas com eficácias superiores a 70%. Então isso é um feito que precisa ser lembrado e contextualizado. É claro que todas as vacinas que chegaram na linha de frente não chegariam no mesmo dia, na mesma semana. Umas terminariam estudos em dezembro, outra em janeiro, outra em março, talvez umas até ficassem pelo caminho e nem fossem desenvolvidas. Então, nós fizemos uma aposta lá atrás, né, quando as vacinas nem tinham ainda iniciado seus estudos, uma vacina que estava mais adiantada, que era a vacina de Oxford, e que poderia ser a primeira a ser licenciada, e que acabou tendo uns tropeços pelo caminho e acabou perdendo, vamos dizer assim, a frente da Pfizer, que nós não havíamos estabelecido parcerias. Então, esse olhar de que os Estados Unidos já está vacinando, o Reino Unido está vacinando e nós ainda não, claro que isso ia acontecer com alguma delas. Se fosse a de Oxford, nós, por exemplo, seríamos os primeiros antes até dos Estados Unidos. Mas o fato é que todas devem chegar em breve. O licenciamento, eu espero que no primeiro trimestre, respondendo agora a tua pergunta, Joel, a gente possa vacinar, tenhamos vacinas registradas e licenciadas no país. Se vai ser janeiro, fevereiro ou março, eu prefiro que a comunidade científica não costuma dar data. Os políticos são mais hábeis nisso e mais hábeis a errar também. Então, acho o senhor não acredita nessa data de 25 de janeiro do governo do Estado de São Paulo? O governo do Estado, eu não acredito que vacinará o Estado de São Paulo. As vacinas do Butantan deverão ir, como deve ser, para o Programa Nacional de Imunizações para ser distribuída para todos os brasileiros. Não é possível termos um programa no Estado, no município, onde só os
moradores de uma região que seja mais rica, ou que sejam amigos do rei, ou que sejam inimigos do outro, recebam vacina. O Brasil não pode ser tratado dessa maneira. Isso nem legalmente é possível. Isso esbarra na primeira ação judicial que tiver. Então, o Brasil vai ter vacina para todo o país, vai ser coordenada essas ações pelo Ministério da Saúde. Eu não tenho dúvida de que São Paulo e nenhum outro local fará uma campanha de vacinação descolada do Programa Nacional de Imunização. Agora, doutor, eu queria ouvir a sua opinião em relação ao tal do termo de responsabilidade, né, que foi a polêmica de ontem e hoje ainda continua, porque a Câmara dos Deputados deve avaliar aquele projeto de lei sobre a vacinação sem esse termo. Hoje, na coletiva, o ministro Eduardo Pazuello falou que o termo deve sim ser exigido por quem topar tomar uma vacina, no caso da vacina que for aprovada em caráter emergencial. Eu queria saber qual que é a sua opinião em relação a esse termo, se isso cabe de fato à pessoa que se propõe a tomar a vacina, se não cabe ao Ministério da Saúde ter esse termo de compromisso com o laboratório, já que, enfim, houve a liberação para a aplicação das doses. Como que o senhor entende essa questão? Eu acho um absurdo colocar uma responsabilidade, nem que seja formal, para o recebimento de uma vacina na população. A população não tem conhecimento, não tem expertise e não é capaz de avaliar se aquele produto é seguro ou não e se responsabilizar. Para isso existe nossa agência de vigilância sanitária. Boa, Ela coloca a responsabilidade na coisa. E o que mais? Pior que isso, Ana, você cria uma desconfiança no país, você quer tomar, toma, mas assina isso aqui garantido que não tem nada. O que é isso? Eu acho absurdo. Você desconsidera a Anvisa, né? Você desconsidera a Anvisa, você coloca a responsabilidade no usuário. Eu acho, num termo descabido, você fazer isso no dia de hoje. Espero que esse não prospere. O Conselho Nacional de CONASEM de municípios, secretários de Estado e de municípios do país são contra também. Eu espero que agora a nossa discussão é para que a gente vença também esse obstáculo e consiga tirar ou demover o Ministério dessa ideia. O senhor conhece muito bem a imunização no Brasil. Nós temos condição de trabalhar com essas vacinas tecnologicamente falando mais exigentes, como a vacina da Pfizer, que requer uma temperatura de armazenamento entre menos 70 e menos 80 graus. Isso é praticável no Brasil? Dá para a gente utilizar de forma crível ou não, doutor? Eu acho que é possível. Não estamos preparados. Aliás, nenhum lugar do mundo estaria preparado para uma vacina. Nenhuma vacina até hoje desenvolvida utiliza esse ultracongelamento. É uma rede de frio especializada como essa. Então, quem quiser utilizar essa vacina terá que se preparar para isso, comprando mais refrigeradores para regiões mais longínquas, freezer de alta capacidade, investindo em transporte mais ágil, em logística para essas vacinas serem transportadas, especialmente nas regiões remotas, em tempo mais curto, manufatura de nitrogênio líquido, gelo seco para conservação. Então é possível, requer uma logística um pouco mais refinada, mais requintada, que é mais difícil também num país como o nosso, das dimensões. Vamos levar para o Xingu uma vacina dessa, certamente nós vamos ter muito mais dificuldade do que levar num país como o Reino Unido, por exemplo. Mas eu acho que é possível e talvez ela seja uma vacina reservada aos grandes centros ou a populações como profissionais da saúde que já são mais lotados em locais onde tem condições de refrigeração. É uma logística a ser estudada. Acho possível, mas cria uma dificuldade, sem dúvida, que nós vamos ter que enfrentar também. É interessante isso, porque se você utilizar nos grandes centros, você acaba desafogando essas regiões e permitindo que as regiões mais longínquas recebam as vacinas mais aplicáveis. Mais simples de manusear. Né? Podemos colocar assim. É importante, então. Pois O problema é que, por exemplo, nós vamos começar vacinando os profissionais da saúde, que vão ser os primeiros grupos a serem vacinados. E provavelmente não teremos ainda a vacina da Pfizer. Elas vão chegando em etapas, então é uma logística também que precisa ser estudada, uma matemática, uma engenharia, na verdade, em cima dos volumes que vão chegando, os grupos que serão incluídos e as vacinas com suas características para serem administradas. Por isso que o plano ele não consegue ser definitivo. É um plano que tem que se ajustando, tem que ir se ajustando à realidade das condições das vacinas que chegarem, as suas quantidades e a sua logística de transporte e distribuição para a gente elencar essas populações de acordo com a chegada delas. Doutor Renato Kifuri, muito obrigado pela entrevista, viu? Foi um prazer falar com o senhor aqui no Bora Brasil.
Obrigado a vocês, Ana. Um bom dia, uma ótima semana para você, João, também. Muito obrigada. Tchau, bom trabalho, doutor. Até breve. Muito esclarecedor. Com certeza. Gostei.